Amados, tome o vosso assento, por gentileza. Eu quero parabenizar o pastor Joel, dos nossos obreiros e esta igreja também, pela realização deste período de uma dedicação toda especial ao Senhor. Quando abrimos os nossos corações para dizer a Deus da nossa gratidão por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Queridos, eu fui convidado para falar sobre o tema sendo uma pessoa alegre e feliz. Pronto, sou eu. Aleluia. Glória a Jesus. Sou eu. Com 89 anos, caminhando para os 90, estou aqui de pé diante dos irmãos, falando de Jesus, daquilo que brota no meu coração, na inspiração de Deus. Queridos, uma pessoa alegre e feliz. Há uma diferença entre a alegria e a felicidade. Alegria é um momento de satisfação que sentimos no nosso coração, no nosso ser, por algo que aconteceu que muito nos deixou contentes. Mas isto passa. A alegria, ela vem e ela volta. Somente uma alegria há no coração de cada crente. Aquela que um dia recebemos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele disse, a minha alegria eu dou a vocês, e ninguém poderá tirá-la. Glória a Jesus. Queridos, esta alegria que está arraigada em nosso coração, que não depende de algo que aconteça por um instante, mas ela é perene, porque o Senhor nos deu. Haja o que houver, venha o que vier, Deus está conosco. Aleluia! Glória a Deus! Esta alegria, irmãos, o Senhor não tira. Glória a Deus, Ele nos deu. Eu e a você, nos cabe a responsabilidade de preservá-la em nossas vidas. Glória a Jesus. Aleluia. Mas a satisfação, irmãos, a felicidade é uma outra coisa. É um instante de satisfação na nossa vida que é continuada. Felicidade é contínua. Nós vamos encontrar na Bíblia, amados, pessoas que foram verdadeiramente felizes, receberam de Deus graça e elas desfrutaram a vida na presença do Senhor. Olhando para as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar muitas biografias de homens e mulheres de Deus que receberam do Senhor felicidade. Glória a Deus. Irmãos, ser feliz. No Salmo de número 128, nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus. Possivelmente eu vá precisar da ajuda de alguns dos meus companheiros que aqui estão,
para me ler algum versículo da Bíblia. Salmo de número 128. Irmãos, a minha tradução diz bem-aventurado. Há uma outra que diz feliz. Mas bem-aventurado significa mais do que feliz. Glória a Deus. E o que está dizendo aqui o Salmo 28 é que mais do que feliz ou feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Queridos, Jesus, amados, é muito bom. Mas é muito bom. É melhor do que o que você está pensando. Aleluia, ele é muito bom. Glória a Deus. Vejam, irmãos, que ele investe na humanidade desde o início do seu ministério aqui na terra. Jesus, queridos, nos encontrou. E porque ele nos amou primeiro, ele começou a investir em nós. Pense em você, a vida do passado e a vida do presente. Como você viveu alguns momentos alegres lá atrás, mas agora você é feliz, porque a felicidade de Deus tomou conta da sua vida, tomou conta do seu coração. E nós aprendemos com a palavra de Deus que por tudo nós devemos agradecer ao Senhor. Por tudo dai graças, diz a Bíblia Sagrada. Então, amados, o Senhor Deus tem investido, perdoou os nossos pecados, nos dando em Jesus a nossa salvação. Ele tem curado as nossas enfermidades. Jesus nos batizou com o Espírito Santo e com fogo. Jesus escreveu o nosso nome no céu. Aleluia. E Jesus, um dia, ele bateu na porta do meu e do seu coração. E nós abrimos a porta e ele entrou. Aleluia. Não entrou para ser, irmãos, um visitante, mas ele entrou para ser um morador. Glória a Deus. E é interessante que a sua promessa é que ele vem junto com o Pai para morar em nosso coração, na nossa vida, para que nós tenhamos uma felicidade continuada. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu queria lembrá-los, amados, que o homem que é feliz, a nossa felicidade, ela teve uma origem. A origem, irmãos, ela é infalível. Alguém pode oferecer felicidade momentânea, passageira, quem sabe até promessa de coisas humanas, mas a felicidade que nós recebemos do Senhor Jesus, amados, ela é preciosíssima. Glória a Deus. A Bíblia nos conta, irmãos, que Pedro e João estavam chegando no templo e ali próximo havia um homem que era coxo pedindo esmola. E ele então estendeu a mão, com certeza, e pediu uma esmola para aqueles dois senhores que iam passando. E eles pararam e um deles disse: nós não temos dinheiro, não tenho prata e nem ouro, mas do que eu tenho, isto eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A Bíblia diz uma coisa interessante. A Bíblia diz que aquele homem
saltou, levantou-se, andou, depois correu, pulou, entrou no templo, glorificando a Deus e pulando de alegria. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, a outras pessoas Jesus curou e disse, não peques mais. A outras, meus queridos irmãos, o Senhor estendeu a sua mão de graça para fazer sentir à pessoa carente que o seu amor é muito grande pela vida de cada um de nós. O crente, queridos, encha-se de alegria. A alegria do Senhor. Mas nós temos algo maior, que é sermos felizes, porque Cristo nos encontrou. No Salmo de número 34, e o versículo de número 12 a 14, diz-nos assim, você deseja ser feliz? Abandone o pecado. Quem de vocês amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Salmo 34, versos 12 a 14. Queridos, o convite da Bíblia, você, para ser feliz, você precisa deixar aquilo que lhe torna infeliz. O pecado é a causa maior que torna a criatura humana infeliz. Queridos, o dinheiro é muito útil, mas não traz felicidade. Quantas pessoas ricas têm se suicidado? Mas por quê? Não tinha tanto dinheiro? Podia ter uma vida bem regalada? Sim, mas não tinha felicidade na sua vida. Eu me recordo, o irmãozinho lá do interior do Ceará nos contou que tinha um senhor, ele morava numa casa, ele era um homem rico, mas vizinho à casa dele morava numa casinha pequenininha, muito humildezinha, tinha ali uma pequena família. E aquele homem rico, ele procurou uma pessoa e disse, o que acontece com essa família? Este homem, pela manhã, eu desperto ele cantando, mas ele canta com tanto entusiasmo que chega a mexer com o meu coração. E há mais uma coisa interessante, eu sei que ele é um operário, ele ganha pouquinho. Mas olha, de domingo pela manhã, eu vejo ele chamar a esposa e ele sai, a esposa, ele vai bem vestido, de gravata, paletó, as crianças bem vestidinhas, a esposa bem vestida, e eu fico olhando assim, isso aí é que é felicidade. Isso aí é que é felicidade. Aleluia. Glória a Deus. Ele, com tanto dinheiro, não se julgava feliz. Meus queridos, mas a felicidade do Senhor, amados, traz gozo no coração. O salmista diz aqui, irmãos, deleita-te no Senhor. Aleluia. Deleitar-se no Senhor. É uma expressão tão interessante, de confiança, de descanso, de esperança, de paz, sim, porque está nas mãos daquele que tudo pode dar vida. No céu e na terra,
todo o poder lhe foi dado. Daí, queridos, há uma alegria grande no coração do salvo. Salmo 128 diz, irmãos, que o homem feliz, e ele começa, o salmista, a dissertar. Ele diz que ele é feliz porque teme ao Senhor. E este homem feliz, temente a Deus, Deus o abençoa. Meus queridos, isto é notório na vida de cada um de nós. Eu ouvi aqui ontem à noite alguns irmãos que davam testemunho das bênçãos recebidas do Senhor. E alguns eu fiquei pensando, como Jesus faz coisa grande, como Jesus é bom, como ele torna, irmãos, às vezes as nossas dificuldades em grandes bênçãos para a nossa vida. Que coisa preciosa, irmãos, é a ação de Deus na vida de cada um de nós. E, queridos, o segredo é o homem feliz, a felicidade está na sua vida, Deus abençoa a sua família. O Salmo 128 diz que ele lhe dá uma esposa, que ela é comparada, irmãos, com uma árvore que produz o fruto da uva. Queridos, a uva produz o vinho na Bíblia significa alegria. Diz que Deus dá uma esposa alegre para ele. Imagine, você trabalha o dia todo, chega em casa, às vezes, cansado, aborrecido com alguns problemas, porque nem tudo dá certo durante o dia. E você, então, ao chegar em casa, abre a porta, quando entra, lá vem a esposa feliz de abraçar. Sorriso nos lábios. As crianças vêm. Meus irmãos, eu me lembro, porque eu não posso falar da família dos outros, mas eu posso falar da minha família, porque a minha família eu conheço. Glória a Deus. Irmãos, quando eu chegava em casa do trabalho, a Wanda me recebia com um sorriso, e logo vinha as crianças. Vinha um e dizia, olha, eu trouxe o chinelo do papai. Vinha trazer o chinelo para os meus pés. Outros diziam, mas eu vou tirar o sapato do papai. Irmãos, isso era interessante. Ali havia, por parte das crianças, também uma expressão de satisfação, porque o papai chegou. Mas no coração do papai havia uma felicidade irradiante de ver os filhos, a esposa, ao lado, ali se cumprindo. Irmãos, literalmente o que diz a palavra do Senhor. Ele disse que os filhos, Salmo 128 diz que os filhos, como plantas de oliveira, aos lados da tua mesa. Glória a Deus. Queridos, ao homem temente a Deus, Deus lhe dá uma família abençoada. Glória a Jesus. Os filhos crescem, mas crescem no caminho do Senhor. Eu fui convidado no mês de novembro, o Joel estava comigo ali em Madrid, e me pediram para que eu falasse sobre qual é o segredo, por que cresce a Assembleia de Deus no Brasil, por que cresce tanto a Assembleia de Deus no Brasil. E eu comecei a falar para aqueles irmãos que a nossa educação espiritual, irmãos, começa do berço. Ali começa. Salomão dizia, ensina a criança no caminho que ela deve andar.
E quando ela crescer, jamais se esquecerá dele. Então, crie o seu filho, certo? Naturalmente, de acordo com a idade, não é? Criança brinca, tem que brincar. Criança joga bola, precisa brincar. É o exercício que faz. Irmãos? Porém, aquela criança que vai na escola, que volta, que faz o dever de casa, aquela criança que brinca, irmãos, quando é domingo pela manhã, o papai e a mamãe vestem direitinho, tá? E leva para a escola dominical. Leve o seu filho para a escola dominical. Não o deixe em casa. Não, estou dormindo. Levanta. Levanta. Põe um pouquinho de água fria na orelha dele que ele acorda. Mas escuta, não deixe a criança em casa. Traga para a escola dominical. Porque, irmãos, a escola dominical é uma das oportunidades maior que o aluno, o crente tem. Porque eu estou pregando. Aqui talvez não fosse tão elegante alguém se levantar e me interpelar por alguma coisa. Mas na escola dominical é diferente. Você pode conversar com o seu professor, você pode pedir para dirimir algumas dúvidas, para ele ensinar isso sobre aquilo, não é? Eu estou aqui me recordando, eu era responsável, dirigia o setor da Zona Sul, lá em São Paulo, em Indianópolis. Era uma congregação assim, abençoada, tinha uns irmãos que tinham uma vida melhor, financeira. E eu ensinava na escola dominical, na classe dos obreiros. E um dia eu cheguei para os irmãos, olha, pessoal, dá lição, vocês têm a liberdade de perguntar o que vocês quiserem. Eu tenho que ter capacidade para responder. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar. Aí o irmãozinho, pastor, pois não. Pastor, como se chamava a mulher de Ló? Eu disse, meu irmão, me diga uma coisa, o senhor é casado, o senhor cuida da sua mulher. Deixa a mulher... Meus irmãos, meus queridos irmãos, mas é a escola dominical um momento preciosíssimo para o nosso desenvolvimento bíblico, especialmente bíblico e doutrinário, não é? E eu disse para aquele pessoal, e o jovem menino cresce. Infelizmente, irmãos, eu ouço sempre alguém dizer, olha, quando eu tinha 16, 17 anos, eu me desviei e fui para o mundo. O que aconteceu? A educação que você recebeu até os 14, 15 anos, parou ali, estacionou ali? Eu creio que não. Eu, amado, sou testemunha do meu lar. Eu tenho 6 filhos, não é? O mais novo daqui é o Joel. Mas eu tenho o Samuel, que também é pastor, é médico, trabalha na igreja, cuida lá da clínica dele. Eu tenho outro que é o Paulo, que é o pastor da igreja de Campinas, e ele pegou um defeitozinho lá da vida, mas Jesus perdoa, ele entrou na política. Ele é deputado federal já pela quarta? É a quarta, Marta? Quarta legislatura. Pois bem. E, amados, o mais velho é o Zé Wellington. Ontem à noite, porque como no Brasil o fuso horário é diferente, lá o Ano Novo chegou primeiro do que o nosso aqui, e eu estava acompanhando o culto ontem à noite. E ele estava orando, eu estava orando com ele, agradecendo a Deus por vê-lo tão dedicado à obra do Senhor Jesus. Eu tenho 2 filhas, não é? Irmãos, uma é a Martinha. A Marta cuida de mim. Vocês sabem que Jesus levou a Wanda, está com 4 anos e pouco, não é? E
E eu fiz um propósito no meu coração, porque eu comecei a pensar, trazer uma pessoa estranha para o meu lado, por melhor que esta pessoa seja. Os meus filhos têm o sangue da mãe. Amanhã eles não vão aceitar aquela pessoa de bom grado. E aí começa a contenda. Para o que eu faço, eu preciso de paz. Ficar no meio de uma guerra, Deus me guarde. Sangue de Jesus tem poder para me guardar. Mas, queridos, graças a Deus, a Marta cuida de mim. Deus abençoe minha filha. Glória a Jesus. Aleluia. Ela trabalha muito e ela também tem um defeitozinho, mas Jesus perdoa. Ela é política, né? Já vem a seis legislaturas, Marta? Seis já, viu? Aleluia. Já quase 24, 20 e tantos anos, irmãos, militando na política. Mas continua crente, graças a Deus. Eu louvo a Deus porque ela cuida de mim. Da nossa casa, nós temos uma casa aqui, o apartamento que nós moramos é relativamente grande, mas eu tenho um irmão que trabalha comigo há 30 anos lá em casa. Então ele é o dono da casa, é aquele irmão dono da casa. E a Marta cuida de mim com muito carinho, eu sou muito grato a ela. Tem a Rutinha, que também, irmãos, não sei o porquê, se foi por hereditariedade, que ela herdou um pouquinho de política no sangue e entrou na política também. Ele já está no segundo mandato de vereadora em São Paulo, foi vice-presidente da Câmara, e ela é moreninha, né? Vocês conhecem, né? A Ruth é morena. Pois é, mas eu chamo ela de neguinha. A minha neguinha, ela é muito ativa, trabalha muito, cuida bem do esposo, dos filhos, dos netos, e é uma bênção de Deus. Mas estou dizendo isso para vocês porque os meus filhos foram criados na igreja, na escola dominical, na adolescência na igreja, não é? Mocidade na igreja, casaram-se na igreja. Tenho 4 noras e 2 genros, que a essa altura são todos filhos. Glória a Jesus. Amo a todos como meus filhos, tanto eles como elas. Glória a Jesus. E eu estou contando isso para vocês, para provar a vocês que é possível criar uma família no temor do Senhor, que todos tenham felicidade no seu coração. Felicidade dada pelo Senhor Jesus. Meus amados, na Bíblia conta-nos, amados, que um dos reis de Judá, por nome Josafá, aquele homem temente a Deus, recebeu, irmãos, uma proposta, uma injúria, uma ameaça. 2 povos se ajuntaram com mais outros e prepararam um grande exército e vieram para invadir a terra dos filhos de Deus. E Josafá, que era o rei, sabia que o que ele tinha, o exército, era muito pequeno. Não tinha condições nenhuma de enfrentar aquele que se preparava para destruir a sua terra. E o Josafá foi para os pés do Senhor. E ali ele disse: Senhor, Tu és Deus. Tu és Deus com os poucos e com os muitos. Tu pode, com pouca coisa, derrotar grandes coisas. E ele começou a orar ao Senhor, orou ao Senhor. E naquela sua oração, Deus usou um irmão profeta, que ele disse: Josafá, olha, eu agora comprei a briga. Você não vai mais lutar, não vai ter que lutar. Eu vou lutar por você. Queridos, Deus ainda faz isso. Deus ainda faz isso. Glória a Deus.
sejamos fiéis, abdiquemos o pecado, consagremos a nossa vida a Deus, irmãos, e a nossa vida terá, com certeza, a direção concreta do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos conta, irmãos, que depois daquela profecia, interessante, é que não era profetada, não, era profecia mesmo. E o Josafá criou ânimo novo, coragem. A Bíblia diz que no dia seguinte ele mandou preparar o exércitozinho que tinha, mas preparou um grande coral e colocou na frente dos soldados. Em vez de a artilharia na frente, ele pôs o coral. E o coral começou a glorificar a Deus. Diz a Bíblia, quando eles glorificavam a Deus, Deus abriu o céu com uma grande vitória. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Eles não tiveram que brigar com ninguém, lutar com ninguém, porque o Senhor derrotou os inimigos. Eu estou contando este fato bíblico para você, que há alguns instantes está claudicando na fé. Será possível que isso só acontece comigo? Não, meu irmão. Mesmo se acontece só com você, dê glória a Jesus, porque a vitória está lá na frente. Aleluia. Essa luta vai produzir uma grande vitória na sua vida. Agora, seja fiel ao Senhor. Amados, escute-me. Felicidade, alegria, o crente pode desfrutar na sua vida. Eu me recordo que, certa feita, eu tomei conhecimento de que uma família entre os nossos da congregação de Indianópolis, o irmão ficou desempregado. E eu soube que ele estava passando sérias necessidades. E então, eu chamei minha esposa e nós fomos lá visitar aquela família. Cheguei lá, era mais ou menos às 10 horas da manhã, e quando eu bati palmas, que o irmão, quando ele me viu, abriu assim a porta, mas abriu um sorriso, irmãos. Um sorriso tão bonito, que quem estivesse ao meu lado dizia, esse homem é rico, está cheio de bens. Mas um sorriso de felicidade. O meu pastor chegou na minha casa. Entra, pastor, vem aqui. Me recebeu com muita alegria. Eu falei, Wanda, você é mulher. E dá uma entrada assim, mais ou menos, na casa, para ver como é que estão as coisas aí. Ela foi no quarto, a esposa daquele irmão havia ganho uma criança, e a Wanda chegou para mim e disse, olha, tem um recém-nascido e tem mais 3 deitados lá em cima de umas tábuas, uns caixotes lá, forrados com uns trapos lá, e até os 3 estão lá deitados. Ela disse, eu vou na cozinha. Fui na cozinha, o fogão estava limpo, brilhando, mas fechadinho, não havia acontecido nada até aquela hora. Então, irmãos, eu orei com aquele irmão. Eu vou confessar a vocês, eu fui visitar e saí visitado. Eu tinha o que dar, mas ele tinha muito mais do que eu. A alegria do coração daquele homem era contagiante. Glória a Deus. Eu saí, nós fomos providenciar colchão, enfim, providenciamos o que foi necessário para que aquele irmãozinho pudesse cuidar da sua família. Mas, queridos, deixa eu dizer a vocês, alegria, repito, é uma coisa, felicidade é outra. Quando você volta para a Bíblia, nós vamos encontrar, irmãos, quantos momentos de pessoas que foram, irmãos, abençoadas. Interessante é que você ler na Bíblia Jesus curando a pessoa, não é? E depois não fala mais da vida daquela pessoa. Certamente,
continuou crente, não é? A alguns, ele curou e disse, perdoados são os teus pecados. Vai e não peques mais, porque o pecado rouba, tira de nós a nossa alegria, tira de nós a nossa felicidade. Quando voltamos à Bíblia, nós vamos encontrar, meus queridos irmãos, tantos testemunhos maravilhosos, irmãos. Tantos testemunhos maravilhosos. Em Atos 20 e 35, irmãos, a Bíblia diz assim, há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20 e 35, palavras de Jesus. Se você realmente quer ser feliz, precisa praticar o que ensina a Bíblia. Irmãos, existem pessoas que se deixam dominar pelo dinheiro. Irmão, parece que é obsedado, é uma coisa absurda por causa do dinheiro. E vivem miseravelmente. Nós tínhamos um pastor conosco, ele era um homem de muito recurso, mas vivia numa miséria tremenda. Ele viajava com a Marta, com os irmãos, e ele preferia andar sempre pertinho da Marta, porque a Marta come bem pouquinho, e a comida dela, ele comia para não pagar a comida dele. O homem era muito miserável, demais, era terrível. Um dia eu chamei, ele era mais velho que eu um pouco, eu chamei e falei, fulano, senta aqui, só nós dois, fecha a porta. Aí eu olhei para ele e disse, me diga uma coisa, por que é que você vive miseravelmente? Tomou aquele choque assim, disse, rapaz, Deus tem te dado. Salomão diz que ao homem que Deus dá fazenda e ele desfruta dela, é um dom de Deus. Rapaz, Deus tem te abençoado. E você vive, irmãos, ele comprou um carro novo, comprou um carro, deixou na garagem. Andava com calhambeque, mas o carro novo estava lá, ele não usava. Mas o homem era tacanho de tudo. Mesmo, é terrível, irmãos. Não acendia o fogo em casa, não. Ele vivia comendo na casa dos irmãos, um dia na casa do, na casa do outro, e assim era um freguês continuado. Que eu, naquele dia, irmãos, falei muita coisa para ele chorou, começou a chorar. E eu disse, você precisa melhorar, rapaz, você vai morrer, você tem uma filha, a filha é igualzinha a ele, a filha tem o mesmo defeito teu, tu vai deixar tudo para ela. E a esposa já havia morrido, ele era viúvo, e que situação difícil aquela lá. Ele chorou, e disse, não, pastor, ore por mim. Eu orei por ele, foi embora. Foi quando ele começou a viajar, andar um pouquinho fora do Brasil, fez algumas viagens, embora, irmão, do jeito que eu estou dizendo para vocês, viajava sempre pertinho da Marta. Porque a Marta era o ganha-pão dele, viu? Coisa terrível, irmãos. Viu? Mas tem pessoas assim que vivem miseravelmente. Irmãos, escute, você é feliz? É casado? Você está feliz com a família? Está feliz? Por que é que você tem tanto terno novo e a tua mulher só tem aquele vestidinho que está mudando de cor tanto se lavar? Não, tem esposo miserável assim, rapaz. Ele se enfeita todo e a pobre da mulher vive numa situação terrível. Né? E naquele estado vai indo, daqui a pouco ela está velha, até quer trocar por uma nova. E isso, irmãos, é terrível. É a falta de felicidade que há no coração. Ora, meus queridos irmãos, felicidade, eu disse, é um momento de satisfação permanente. Alguém pode dizer, pastor, mas
o senhor vive só? Não. Eu tenho filhos, não é? Eu tenho um filho, Samuel, que é o médico, ele dorme uma noite em casa comigo. Na outra noite, dorme a Marta e o Costa, eles se intercalam. Eu nunca dormi uma noite sozinho. Mas, olha, pastor, o senhor não quer casar? Falei, não. Eu tenho recebido algumas propostas. Mas, irmãos, eu tenho juízo. Eu tenho juízo, viu? Eu tenho juízo. Ora, meu Deus do céu, não tem jeito, né? Mas lá, ele disse que é a Marta que não deixa eu casar, viu? Eu estava numa reunião com o coral há poucos dias, e conversando ali com os irmãos, aí a Marta saiu um pouco, aí uma disse, pastor, a Marta saiu, agora o senhor está à vontade. Eu digo, não está à vontade, não. Meus irmãos, a nossa vida deve ser consagrada ao Senhor. Glória a Deus. Eu tenho procurado a orar mais, porque eu não sei quantos dias me falta para viver, não é? No meu calendário, eu queria viver até 120 anos, mas parece que vou viver só até 119. Mas não tem problema nenhum, não. Mas, queridos, eu estou aqui para dizer a vocês, lembre-se que de Deus vem a vitória. De Deus vem a vitória. Você pode ser esperto, você pode ser inteligente, você pode ser aquele camarada que dá nó no vento. Mas escuta, Deus é maior do que todas estas coisas. Glória a Deus. Eu confesso a vocês da minha alegria e da minha felicidade, porque Jesus me amou primeiro, me recebeu, eu estou caminhando com Ele feliz. Glória a Deus. Eu fui inaugurar um templo em São Paulo, e terminou a inauguração do templo, eu já estava no púlpito, e veio uma irmã, uma moça, mas era bonita, viu? Não era de jogar fora, não. Né? Ela parou assim e disse, pastor, posso lhe dar um abraço? Pode. Ela subiu no púlpito, me abraçou e pôs a boca no meu ouvido. O senhor já casou? Falei, não. Não quer casar? Falei, não. Aí ela saiu tristinha, viu? Mas é melhor que ela saia triste do que eu trazer tristeza para minha casa. Glória a Deus. Eu amo muito aos meus filhos, jamais, por todos 6, irmãos. Glória a Deus. Farei sempre o possível de tê-los felizes também ao meu lado, servindo ao Senhor Jesus. Queridos, Deus abençoe a vocês. Que a bênção do Senhor possa repousar na vida de cada um de vocês, na família. Cuida bem da família. Lembre-se que a esposa é aquela metade que o Senhor te deu para completar a sua vida. Ele lhe deu como a sua ajudadora. Os teus filhos, a Bíblia diz que eles são presentes de Deus. Então, receba os presentes de Deus e sirva ao Senhor com alegria, de todo o coração, de toda a tua alma. E com certeza você será sempre um crente feliz. Deus abençoe vocês.